Olá, amigos da Previna! Hoje é dia de Prevcast e hoje eu, Alda de Miranda, estou aqui conduzindo mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre educação parental. E aqui no nosso estúdio tenho hoje o privilégio de estar ao lado do Dr. Luiz Alberto Verri, que é pediatra, cofundador da Previna, e da médica, nossa convidada especial, doutora Ana Carolina Tiziano. Bem-vinda, doutora Carol. Obrigada, eu quero agradecer o convite da Previna, do Verri, é muito bom estar aqui com vocês, obrigada. Carol, é uma grande honra você estar aqui participando, eu sei o quanto que você tem estudado sobre esse tema, tenho visto as mães que adoram você, tá? Então, vai ser um tema muito interessante para a gente poder discutir. E antes de começar, eu queria apresentar a doutora Carol para vocês. A doutora Ana Carolina é formada em medicina, especialista em pediatria geral pela SBP desde 2008, é orientadora parental e é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e médica pediatra do Corpo Clínico do Hospital Veracruz. Bom, a nossa pauta, como eu disse, é orientação parental. Doutora Carol, explica pra gente o que é realmente educação parental e por que você, como médica, pediatra, por que você se interessou por essa área? Vamos lá. A orientação parental, ela é uma orientação dedicada à família daquela criança, ao pai, à mãe, aos cuidadores, para quem houver necessidade. E ela é feita, direcionada para o bem-estar da criança. A orientação parental, ela pode ser feita por diversos profissionais, ela pode ser feita por psicólogos, ela pode ser feita por terapeutas, não tem um órgão que organize isso. Então, eu acho que o grande diferencial de eu ter feito a pediatria e a orientação parental é essa, porque o olhar do pediatra para a criança faz muita diferença em relação à doença, em doença crônica, então isso eu achei que foi muito bacana. E respondendo a sua outra pergunta, esse foi um anseio de mãe. Eu sou mãe do Pedro e da Cecília, e quando o Pedro nasceu, isso há quase 10 anos, eu olhei para aquela serzinha no meu colo e falei, meu Deus, a minha pediatria não me responde tudo que eu preciso. E aí eu fui atrás da filosofia, eu fui atrás da psicologia, eu fui atrás da educação, mesmo dos educadores, porque eu precisava de umas respostas que a pediatria não me dava exclusivamente para eu cuidar bem do meu filho. E aí foi aí que eu descobri a orientação parental. Carol, uma curiosidade, perante as sociedades médicas, como que é a orientação parental está colocada? Ela é aceita, não aceita do ponto de vista... Ela é uma especialidade que não é do médico. Qualquer profissional, principalmente os da área da saúde, né? Mas qualquer profissional pode estudar e ser um orientador parental. Isso, a gente tem que ter um olhar um pouco mais atento a isso, porque você pode ter uma formação mínima, falar um monte de coisa que às vezes até encantam as pessoas, mas que não tem fundamento e embasamento nenhum. A gente vê algumas disciplinas assim, né? A gente vê algumas orientações de cama compartilhada, durma com seu filho, quanto tempo você quiser, isso é muito bom para ele, quando isso na verdade é uma falácia, quando a gente vai estudar realmente o que é bom para aquela criança. Então tem que ter esse cuidado. O embasamento, o conhecimento da educação parental, da orientação parental, com base científica. Exatamente. E tem muito artigo, tem muito estudo, a gente precisa estudar. E aí hoje com essa disseminação, tem muita gente falando muita coisa boa, mas tem muita gente falando absurdo, então tem que ter um filtro. Então, eu acho que o primeiro alerta aqui, que eu estava até estudando para conversar com você, realmente acho que o pai, a família que desejar essa orientação, acho que tem que ver um profissional realmente qualificado, porque a minha preocupação é que com as mídias sociais, tudo, existe uma disseminação de orientações, eu percebo que eu recebo no consultório coisas absurdas, que dói até no ouvido. Então, acho que tem que ser com boa orientação, realmente uma pessoa consciente, para poder fazer esse segmento. Perfeito, é exatamente isso, Verri. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai procurar um orientador parental, tem que olhar qual é o tipo de formação, quem é essa pessoa, o que ela pode, será que isso vale, será que isso não vale? Perfeito. E doutora Carol, então vamos começar aqui pelos nossos alicerces, pelos pilares. Eu acho que o primeiro passo é a gente explicar o que é parentalidade. E depois nós poderíamos passar pelos estilos parentais. Ótimo, tá bom. O que você acha disso? Acho ótimo. Então, a parentalidade nada mais é do que a forma como eu cuido do meu filho, a forma como a gente mantém um relacionamento em casa, a forma como eu educo essa criança. E os estilos parentais, eles existem, eles são estudados desde a década de 60. A gente tem muito artigo, como eu falei, sobre os estilos parentais, e existe um estilo parental ideal para educar os nossos filhos. Porque a gente
você com certeza adota um estilo parental na sua casa sem nem saber que ele existe. Então, dos estilos parentais, eu posso ser permissivo, que é o indulgente, eu posso ser autoritário, que é o que a maioria das famílias brasileiras receberam esse tipo de educação e agora falaram, eu não quero mais fazer isso com os meus filhos, mas não sabem para onde recorrer. Por isso que essas outras disciplinas surgem aí com esse grande potencial chamativo, mas que não funcionam, na verdade. Então Você poderia dar exemplo de cada um. Vou dar. Vou dar. Tá bom. Tem o indulgente, o autoritário, o autoritativo e o negligente. Como é que a gente mede isso? Como é que eu, pai, em casa, vou saber que estilo parental eu adoto com meu filho? Então, o estilo parental ideal, vamos começar pelo ideal, é o autoritativo, onde a gente junta carinho e firmeza. Então, eu tenho que ser firme com meu filho, eu tenho que colocar proposições corretas, firmes, eu quem mando em casa, eu quem sei o que é melhor para aquela criança. Então, eu tenho que impor as regras, mas com muito carinho. Se eu vou no excesso de firmeza, eu vou lá para o autoritário. Eu quero agora, porque eu quero, você não tem voz aqui, e que é o que a maioria de nós recebemos como educação. Não é interessante. Se eu não tenho firmeza e tenho só carinho, e que eu brinco que carinho demais não dá para falar em carinho demais, porque essa palavra é horrível, mas se eu tenho um carinho sem firmeza nenhuma, eu caio no indulgente, que é aqueles pais extremamente permissivos, que é onde eu vejo a grande maioria das famílias buscando. Então, elas olharam para esse autoritário e falaram, eu não quero isso aqui, mas eu estou caindo nesse permissivismo que também é muito ruim, tanto quanto o autoritário. E o negligente, como o nome já diz, são aquelas famílias que tanto faz como tanto fez, que não se preocupam com a criança e que é mais difícil a gente encontrar, mas existe sim. E algum exemplo prático para a gente então, vamos pensar? Lá. Vamos pensar numa criança que está à mesa, sentada à mesa, tá? Então, se eu sou uma mãe autoritária e o Pedro vira para mim e fala assim, mamãe, eu não quero mais comer. Eu empurro esse prato e falo assim, eu não quero mais comer. Ah, vai comer tudo até terminar. Vai comer esse prato inteiro porque colocou isso tudo e agora tem que comer o prato todo. E aí eu não crio a possibilidade de saciedade nessa criança, eu não quero ouvir o que ele tem para me falar. Se eu sou o outro lado que é o indulgente, eu vou virar para o meu filho e vai falar assim, ah, você não quer, meu amor? Não tem problema. O que você quer? Quer que a mamãe faça um macarrão para você? Você quer comer um ovinho com arroz? A mamãe vai lá e faz para você. O negligente vai falar, meu filho, tá bom, você não quer comer, vira as costas, vai embora. E nem fica com a criança se ela quer comer ou não. E o caminho do meio, que é o ideal, é aquela mãe que fala, porque você já está satisfeito, mas a gente tem que comer um pouquinho de tudo. Não precisa comer o prato inteiro, mas a gente tem que saber que essa abobrinha é importante para a sua saúde, essa carne é importante para a sua saúde, então come um pouquinho de cada coisa. E aí, quando você ficar satisfeito, se você já está satisfeito, prove um pouquinho de cada coisa e está tudo bem. E a gente está falando aqui, então, dos papéis, né? Cada pai se identifica num desses perfis, mas qual é o impacto prático da orientação parental na vida da criança? Ou da falta da orientação parental da vida da criança e da família? Quando eu tenho a primeira coisa que a gente precisa entender é que aquele pai e aquela mãe, eles são os grandes exemplos dos filhos. E eu estou dentro do muro da minha casa. Eu estou criando o meu filho aonde ele pode errar, aonde ele pode falhar, e eu estou ali para dar suporte para ele. Não tem uma sociedade julgando, não tem um emprego, não tem nada. Quem está ali sou eu. E eu estou ensinando o meu filho a viver, porque uma hora ele vai sair de dentro da minha casa, né? Então, eu acho que o papel mais importante da família, da orientação parental, da boa orientação parental é isso. Eu quero formar bem um filho para esse mundo. Qual é a melhor forma que eu posso fazer isso? De saber que a gente tem que extrair dali, a gente não pode se prender ao do que eu vejo muito hoje, são as famílias se prendendo na infância, e eles só olham para aquela criança com 3, com 5, com 8 anos. Não, eu tenho que olhar ali, o meu alvo tem que entender que aquela pessoa vai ficar a menor fase da vida dela na infância, e a maior fase na vida adulta e na velhice. Então, quanto mais eu estudo parentalidade, mais eu vejo que tantos problemas de tantos adultos poderiam ter sido resolvidos lá atrás, ou evitados lá atrás. Então, é essa a intenção. É dentro do meu muro, dentro da minha casa, do lugar seguro, fazer uma boa criação para o mundo lá fora. Carol, dentro dessa que você colocou, vou colocar uma situação que eu acabo vendo muito no consultório, que eu vejo hoje um excesso de uso das mídias sociais e dos tablets, dos celulares, tudo pelos pais, dando pouca atenção para as crianças. Então, acho que isso deve ser um problema realmente na hora que você vai lidar com a família. Sim. Eu vejo que os pais, em excesso, usam os celulares
as mídias e em detrimento de brincar com a criança. Qual que seria a colocação que você faria dentro de casa? Qual a orientação que você tem feito sobre isso? É perfeito, VR. Eu vejo isso muito também. As famílias já têm a consciência, começando agora, a consciência de que aquele telefone, o tablet não é interessante para a criança, mas eles continuam usando. Então, o que eu sempre falo para os meus familiares é que ninguém tem emprego full time, né? Você não trabalha full time. Então, quando você chega em casa, porque muitas famílias falam, eu preciso trabalhar e eu tenho só o tempo da noite com meu filho, porque de manhã, de tarde ele ficou... Então, nesse tempo, guarde o seu celular e esteja ali com seu filho. É tão ruim, eu falo para eles, se eu estou conversando aqui com você, a gente está aqui no meio de uma consulta, e você está conversando comigo e eu estou lá. Isso é horrível, eu não faço isso na minha consulta, por que eu vou fazer com os meus filhos? Então, os pais têm que ter um horário, tem que deixar esse celular de lado, tem que ficar ali full time com a criança, não precisa ir dormir tarde por causa disso, eu vou lá. Quando a criança vai para a cama, daí pega, quer ver o seu celular, quer mostrar alguma coisa interessante, tudo bem, mas no tempo com a criança, fica com ele. E na mesa da refeição no restaurante, que a gente tem visto com frequência. Outro dia Mas isso é um alerta que a gente está fazendo aqui, eu estou levantando os questionamentos, porque é uma coisa que no dia a dia a gente tem visto bastante. Exatamente. Né? Não conversam entre si, mas estão lá entre os celulares rindo e muito triste, né? Então, celular na bolsa, aquele momento da família é muito importante. E eu vou fazer uma pergunta. Qual é o momento ideal da gente começar ou procurar uma orientação parental? Tá. Eu acho que isso vai depender muito da família, Alda. Existem famílias que gostam de ler, que gostam de estudar, mães que já desde a barriga já estão estudando sobre... Ótimo, aí dá para 1 ano de idade, mais ou menos, a gente começar a conversar. Outras pessoas querem se estruturar mais cedo, então com 6 meses... eu já consigo fazer uma boa orientação parental. E o que é mais interessante? Eu falo para ela, você vai errar nisso, você vai errar nisso. Porque tem muita coisa na educação que a criança aprende porque os pais permitem. Principalmente, por exemplo, refeição com tela, não é, VR? Refeição com tela, não sentar no cadeirão. As famílias não entendem que sentar no cadeirão é super importante para criar o hábito dessa criança, quando tiver lá seus 8, 9 anos, sentar à mesa para estudar. Então, uma criança que não senta no cadeirão para comer, que a mãe fica correndo atrás para dar comida, que não tem um lugar de refeição, não vai sentar à mesa para estudar com 8, 9 anos. E as pessoas não conseguem fazer essa correlação. Então, é muito interessante. Com 6 meses, já dá para fazer uma bela orientação parental para evitar esses riscos de erro. É porque lembrar que a educação começa já... na barriga, né? Na barriga, né? E você vai educar para o resto da vida, são seus filhos. Né? Exatamente, para o resto da vida. Isso também envolve higiene do sono, os hábitos, a rotina da criança, criar a rotina para a criança. A minha orientação parental, eu baseio ela nos 4 pilares, que eu digo que são os 4 hábitos básicos da criança. É alimentação, higiene, ordem e sono. Desde o mais pequenininho até o mais velho. Você vai pegar um adolescente que está todo desestruturado. Vamos lá, vamos começar nesses 4 pilares básicos. Você reeduca um adolescente, você melhora a qualidade de vida com esses 4 pilares. Esses 4 pilares têm que ser o cerne e a estrutura dessa família. E nossa também, né? Eu sempre falo para meus pacientes, a gente tem 3 pilares, né? Então, vou acrescentar mais um. Não é? Que a gente não negocia muito com a criança, que é a alimentação, né? Exato. Educação, aquilo que a criança vai no local e os pais fazem a troca, se você se comportar direito, você vai ganhar tal coisa, isso não faz. Alimentação também, né? Se você comer, você ganha, senão não se faz. Exatamente. Né? E o relacionamento humano, né? Com as pessoas, você nunca deve realmente fazer. E educação na escola, né? Se você for bem na escola, você ganha isso. Você nunca deve fazer esse tipo de troca. Nunca. É que eu falo, uma criança que tem uma boa alimentação, tem família e tem, assim, uma boa escola, essas crianças são felizes. Exatamente. Não precisa de muito. Hoje em dia, as pessoas estão achando que você não precisa de muito. Se você concentra nesses 4 hábitos básicos, você tem uma rotina maravilhosa em casa. E então, doutora Carol, a gente poderia dizer que a orientação parental contribui para a formação de crianças mais felizes. E a autoridade, como fica essa questão da autoridade, da disciplina com essas crianças? Alda, eu acho super importante você pontuar isso, porque hoje existe uma crise imensa na autoridade. E essa crise da autoridade acabou entrando dentro das famílias, né? Então, hoje, quando você fala em autoridade, todo mundo recolhe o trem de pouso e fala, meu Deus, isso aqui não. Quando, na verdade, elas estão usando um recurso errado da palavra. Se a gente vai olhar o cerne da palavra autoridade, ela significa autoritas. E autoritas nada mais é do que apoiar para crescer.
Eu estava mostrando para as pessoas, quando a gente tem aquela plantinha em casa, não é? Você põe um tutor do lado, que você quer que aquela planta cresça bem, que o vento não leve, que ela não cresça torta. O que você põe ali do lado dela é um tutor, que você amarra ali. E quando aquela planta está com as raízes fixas, está bem, você vai tirando esse tutor. Isso é autoridade. Então a gente precisa ter autoridade dentro da nossa casa. Não pode ter medo de ter autoridade, porque ela é quem vai formar os adultos felizes. Sem autoridade, eu não vou ter crianças escolhendo bem. Eu só consigo ser feliz se eu fizer boas escolhas. Isso vai depender totalmente da autoridade do pai e mãe. Na realidade, não pode ter medo dos filhos, né? É, exatamente. Eu percebo que os pais têm medo, né? Os pais acham que o filho você não pode, é intocável, né? Então, a sensação que eu tenho, e eu não sei se você tem essa sensação também, parece que as famílias não sabem o que é uma criança, não sabem mais conviver com uma criança, não entendem o que é, o que ela pensa, como é que ela age, não é? E colocar limites é uma forma de demonstrar amor, né? Totalmente. Totalmente. Eu falo para as mães quando vêm com queixa de birra, quando vêm com essas, eu falo assim, o que você tem que pensar, a chave que você tem que virar na sua cabeça é: meu filho, eu te amo tanto que eu não vou permitir que você se comporte dessa forma. E as crianças, elas também informam, né, o que elas querem, né? Quando as crianças começam a fazer muito birra, ou começam a se machucar, ou começam a ter muito o acidente, ou começam a provocar problema na escola, provavelmente ela está chamando a tua atenção que algum problema está ocorrendo. Então, na realidade, eu acho que isso também tem essa leitura do problema da criança. Que a criança, muitas vezes, ela não fala, mas ela se manifesta com algum problema. Então, acho que também isso é interessante, também o jeito da consulta que você acaba fazendo, para detectar o que a criança está querendo dizer. Exato, e entender que a criança em si enxerga pelo olhar do pai e da mãe. Então, ela vai saber que ela é capaz, que ela tem possibilidade de arrumar a cama dela, que ela tem possibilidade de lavar uma louça, que ela é capaz a partir do que os pais olham ela. Se eles olham como um bibelô, intocável, que não consegue fazer nada, ela vai se achar frágil, incompetente, incapaz. Então, é o olhar do pai e da mãe que fazem o crescimento daquela criança. Agora, dentro disso, eu colocar uma questão prática que me incomoda demais, são questões de os pais tiram muito foto e fazem muito vídeo das crianças. Então, isso, nas situações, até a minha esposa até falou para mim não me intrometer mais, porque várias vezes eu tentei até conversar com as famílias, mas não deu certo, o pessoal não entende isso. Então, você vê uma criança, um exemplo, uma criança dentro de uma piscina, a mãe só tirando foto, e a criança querendo que a mãe entre na piscina para brincar. Então, a criança não queria foto, a criança queria a mãe brincando. A presença. Criança soltando pipa na praia, a mãe tirando foto, querendo que tirasse foto, mas a criança queria que a mãe fosse lá ensinar a soltar a pipa. Então, na realidade, o que eu percebo, as mães tratam a criança realmente para tirar foto, como um deus para colocar nas mídias sociais. Exato. Isso acaba me preocupando. Então, na realidade, eu acho que as crianças, mas os pais também faltam brincar com a criança, também isso demonstra todo o carinho, toda uma autoridade. E através da brincadeira ela vai poder fazer essa educação. Exatamente. Não sei como que você lida a brincadeira, o brincar com as crianças na sua consulta, mas eu acho uma parte muito importante. E saiu agora esse livro da Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano. É um livro que explodiu nos Estados Unidos, ele traz muito embasamento científico, é um livro muito, muito bacana, e ele fala isso, que hoje em dia, desde a década de 80, né? Na década de 80 a gente tinha o livre brincar, que hoje em dia isso se perdeu muito. E hoje em dia, além de não brincarem, cerceiam a brincadeira da criança, ou querem orientar aquela brincadeira da criança, e querem evitar que aquela criança se exponha a acidentes normais. Outro dia eu ouvi lá no pronto-socorro uma mãe que foi com uma fratura de punho no menino de 9 anos e falou: ai, doutora, é porque ele estava brincando de skate, porque se ele tivesse no tablet, isso não tinha acontecido. Então, olha que absurdo. Eles acham que é melhor deixar aquela criança no tablet do que, às vezes, se expor a esses pequenos acidentes. Quando eles não aprendem esses limites no livre brincar, eles vão lá na fase adulta se expor a perigos. E quantas vezes a gente não vê essas pessoas tirando selfie no meio do abismo, porque exatamente não entendem o limite do corpo, o limite porque os pais nunca permitiram que se machucassem, que caíssem, que brincassem livremente. O uso de droga, a corrida, o carro correndo, atropelando, moto, exagero, quer dizer, na realidade vai aprender lá na infância. Tinha que ter tido isso lá na infância. Esse livro Brincar faz muita diferença. O Jonathan Haidt fala muito disso no livro dele. E muitos comportamentos da criança que podem ser confundidos com transtornos, com síndromes, na verdade, podem ser uma lacuna na orientação parental. O que acontece hoje, Alda, é que tudo é rotulado, né? Então é lógico que existem doenças, é lógico que existem síndromes, existem crianças que são mais difíceis realmente de lidar, mas não é a maioria, né? É a grande minoria que é assim. Então hoje todas as mães ficam:
Será que esse comportamento é normal? Será que isso é normal? Será que isso... E aí o meu olhar para isso, eu acredito muito pelo que eu leio, é que as famílias não convivem mais com crianças, né? A nossa população está enxugando, a população está envelhecendo, a gente não está tendo... Então, antigamente, como é que funcionavam as coisas antigamente? Eu tinha uma família numerosa, porque eu não tinha método contraceptivo, porque eu não tinha nada, eu não tinha ferro de passar roupa, eu não tinha... Então, eu tinha um monte de filho. E a filha maior ia ajudando o menor, que ia ajudando o menor, que ia ajudando o pequenininho. Então, tinha, assim, um convívio familiar. Você sabia cuidar de uma criança. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem um mundo extremamente facilitado. Então, se eu tenho um filho... aquela filho não convive com outros, então assim, você perde essa noção do que é uma criança, do que é uma birra, o que é um choro. É normal uma criança de 1 ano chorar, não é porque ela está triste e não está gostando daquela relação familiar ou daquela situação, é porque é normal, faz parte. Sabe o que me incomoda no consultório? Incomoda não, quer dizer, realmente dentro dessa tua colocação, normalmente vem a mãe, né, lá com 30 a 38 anos, nesse período, chega assim, doutor, vim aqui porque eu não sei nada sobre criança, é a minha primeira criança. Eu nunca vi criança, quer dizer, a colocação de uma moça, né, de 30 anos, ela nunca teve uma convivência com criança, é impressionante. Eu falei, mas nem com boneca você brincou? Ela para pensar, boneca eu brinquei, mas faz muito tempo. Quer dizer, na realidade, elas não têm realmente essa vivência. Isso já começa, já o problema já. Uma vez, eu estava no pronto-socorro e chegou uma criança chegou correndo pela sala com um corte aqui no queixo, né? Mas o corte estava limpinho, estava com uma... E aquilo me chamou a atenção, estava bem ocluído, com uma... Aí eu olhei e falei, nossa... Porque normalmente elas chegam todas ensanguentadas, não sei o quê. Aí logo em seguida chega a avó. E ainda brinquei com ela, eu falei, olha só, eu logo vi que tinha um cuidado aí diferente. Então eu vou todos esses pequenos cuidados, é a convivência. Então eu vou aproveitar, deixa a doutora Carol interromper você um pouquinho, porque a gente tem aqui um futuro vovô. E qual é o papel dos avós dentro desse contexto de orientação parental? Avô é bênção, avô e avó é bênção. Eu brinco com as famílias que o avô e a avó estão aí para estragar essa criança, eles não estão aqui para educar essa criança. Então isso é uma coisa, é uma brincadeira, mas vem muitos conflitos por causa disso. Então a orientação que eu dou para as famílias é o seguinte, agradeçam que tem um avô e avó, às vezes até muito presentes, isso é ótimo para a vida daquela criança, porque eu brinco que o coração do avô é o coração do refúgio. Quando você está chateado, quando aquela criança está chateada em casa, quando ela está triste, ela vai se refugiar na casa dos avós, porque a casa do avô é doce, não é? E tem que ser assim. E o avô não foi feito para educar. Então o que eu sempre falo para as famílias, as dicas que eu dou são as seguintes. Tenham avós perto, próximos, agradeçam. E sentem junto, façam uma reunião e estabeleçam, porque aquela família é a sua família. Então tá vindo a família de de repente, sua filha, com uma família de um outro homem que você não sabe o que rolou na casa dele, quais são as orientações da casa dele, no que ele acredita. Então, sentem os avós e expõem os seus limites. Falam assim, olha, agora essa vida nova nasceu, ela é nossa obrigação. A gente não gostaria que acontecesse isso. Uma transparência. Deixar muito claro, porque aí não tem. Uma família fez isso agora, recentemente, que eu falei, e a avó saiu de lá e falou assim, que coisa boa que vocês fizeram, porque ela também não sabe, ela fica cheia de dedos, aonde que ela vai, o que ela não vai. Então não cabe ao avô e à avó educarem. Se eles veem algum ponto ali, alguma coisa que chama atenção, se for a filha, os pais da filha conversam com ela. Se for o filho, os pais do filho conversem com ele. Não vá pai de filho conversar com nora, porque aí o caos está instalado. Mesma coisa, se eu vejo algum comportamento, por exemplo, da mãe do meu marido, que eu não gostei, isso nunca aconteceu, mas se eu vejo, eu vou pedir para o Daniel conversar com ela. Não vou eu conversar com a minha sogra, porque eu vou criar um ambiente inóspito. Ele já sabe se comunicar melhor com ela, ele já fica... Então, surgiu alguma coisa... que conversem assim e enxerguem os avós como a coisa mais maravilhosa. Agora, em cima do que você colocou, mas ao mesmo tempo, os pais estão sendo muito frouxos na educação. Será que não precisaria também dos avós para educar essas crianças? Como você colocaria isso? Porque eu também vejo, pelo menos o que eu coloco no consultório, que eu adoro quando as crianças são educadas por avós. Então, isso é uma percepção que eu tenho, que a avó é muito importante. Sim. Mas os avós também, eles têm que dar uma coordenada na educação dessa criança. Porque não pode também deixar os avós deixarem fazer tudo, que daí a criança tem que ficar, ela tem que ter um ente pelos avós. O que eu sugiro sempre é isso, você se viu alguma coisa que não está legal ali, chama a filha ou chama o filho e converse diretamente com ele, olha,
veja isso, reveja isso, eu sugiro, vamos ver um filme juntos, vamos ver um livro juntos, mas eu não acho que os avós podem passar por cima do pai e da mãe, tirar a autoridade deles na frente da criança, porque senão essa criança cresce com os pais totalmente sem autoridade. Isso acontece muito com mãe que gosta muito de estudar, que entende sobre educação, e às vezes aquele pai que não entende tanto, que faz do jeito dele, é um pai presente, mas não entende tanto. E ela vai e ela tolhe o pai e as crianças percebem, pronto, acabou com a autoridade daquele pai. Então eu acho que se o avô e a avó amam essa criança, se eles querem, se eles vêm ali, tem que chamar o filho, tem que chamar a filha, vamos ver um livro, vamos... Você está precisando de uma orientação. A construir esse papel, isso, com a filha ou com o filho, nunca com a criança. E entender que o avô e a avó vão ter uns limites ali, tem um limite que eles não podem passar, porque aquele neto é um amor... A minha mãe... Eu vou brincar com vocês e contar uma história muito rapidinha. A minha mãe era uma mãe bem forte, presente em casa, maravilhosa, cuidou da gente o tempo todo muito bem, e ela era bastante forte. E uma vez eu estava com o Pedro e fui um pouco mais firme com ele, né? Eu dei uma resposta com ele, e a minha mãe depois olhou e falou assim, ai meu Deus, eu falei, mãe, eu não dei palmada nele, eu não dei beliscão por baixo da mesa com o pé, eu não fiz nada disso. Então os avós são naturalmente mais, não faz isso, coitadinho. Eles olham o neto com mais zelo do que quando eles eram pais e mães. Então tem esse olhar, esse viés do olhar também, né? E doutora Carol, antes da gente encerrar, só voltar num ponto, você falou sobre livros. Qual a importância da leitura dentro da educação, da orientação parental? Você sabe, Alda, que eu prescrevo livro para os meus filhos, para os meus pacientes. Então, eu vejo lá a forma como está, se tem alguma questão que precisa ser pontuada, e eu oriento muito as famílias a fazerem leitura em voz alta. É um momento maravilhoso, por exemplo, para aquelas famílias que trabalham muito, que estão muito tempo fora de casa, que falam, ai, eu quero chegar em casa, eu estou sem energia para brincar, eu não precisa brincar. Banho, jantar, vem cá, meu filho. Vai lá e lê um livro. Então, a leitura em voz alta aumenta vocabulário, aumenta a cognição, aumenta vínculo, só tem benefícios. Então, é muito bem-vinda. A gente tem um monte de evidência sobre a leitura em voz alta, de que ela é muito boa e não é só para criança que não sabe ler. Meu filho, a gente tem esse hábito em casa, o Pedro já lê, a Cecília já lê, e toda noite eles falam, mamãe, a gente vai ver um livrinho. E sabe o que é bonito? A gente tira um monte de conclusão dessas histórias e vira até, como meu filho diz, os memes da família. A gente faz uma piadinha com o livro, então é um momento muito nosso. Eu acho muito rico. Bom, temos aqui assunto para conversar dias e dias e dias, mas a gente precisa encerrar, temos a questão do tempo. Então eu vou pedir, doutor VR, doutora Carol, para a gente deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui no Prevcast. Dr. VR. Bom, Carol, adorei o encontro, acho muito interessante esse tema, a gente tem muita dificuldade no consultório de lidar com isso, então eu acho que assim, parabéns para você, que você continue estudando e continue nos orientando. Obrigado. Obrigada, VR, eu que agradeço, e estou aqui, a minha orientação parental é exatamente para ajudar os pediatras, porque não tem como estudar tudo, né? Então, sempre que precisar, eu estou à disposição. E o que eu queria deixar de frase, eu tenho uma frase que eu gosto muito de Teresa d'Ávila, que ela fala, é justo que muito custe o que muito vale. Então, a gente não tem nada mais precioso do que os nossos filhos, não existe trabalho maior do que criar um filho, é o nosso amor indo adiante, então é justo que muito custe. Vai ser cansativo, mas vai valer muito a pena. Bom, obrigado. Então, agradecendo. Obrigada, doutora Carol. Obrigada, doutor VR. E vocês, hoje, acredito que nesse momento, nesse episódio, a gente pôde expandir a percepção sobre o que é orientação parental. E essa é uma das missões da Previna, trazer informação útil e confiável. E se você gostou desse episódio, por favor, nos ajude a levar essa informação para mais e mais pessoas. Compartilhe o Prevcast. E, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.